Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CADB, da Convenção das Assembleias de Deus do Belém, Belém, Pará do Belém. E estamos falando nesse trimestre sobre o livro do profeta Isaías, o chamado profeta messiânico. Isaías é considerado o príncipe dos profetas e é o profeta que mais profetiza acerca de Jesus. Alguns consideram o seu livro como o quinto evangelho, e dos livros proféticos ele é o mais citado no Novo Testamento. Nós vamos abordar agora, já cobrimos Isaías 1 a 5 na lição 1, Isaías capítulo 6 na lição 2, e agora nós vamos cobrir essa outra porção do livro do profeta Isaías, que vai do capítulo 7 ao 12, chamado o livro do Emanuel. Emanuel, de acordo com Mateus 1, 23, significa Deus conosco. Deus conosco, Deus que está conosco e cumpre diariamente na vida de cada um de nós e da igreja, pois aquele que nasceu entre os homens permanece conosco. Jesus também prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O texto áureo aqui da nossa lição se encontra em Isaías, capítulo 9, verso de número 6, aonde lemos: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías, capítulo 9, verso de número 6. A verdade prática é que nesse menino que nasceu, que é o Emanuel, é o Deus conosco, que está conosco, como dissemos, todos os dias. Nessa lição, nós vamos abordar, primeiro faremos a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Isaías, capítulo 7, do verso 10 ao 16, e depois vamos ler Isaías, capítulo de número 9, do verso 1 ao 7. Vamos fazer essa leitura em classe, Isaías 7, do verso 10 ao 16, e continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, pede-o embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vós é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfada será desamparada dos seus dois reis. Olha aí. Agora vamos ler Isaías 9, versículo de número 1 ao 7. Mas a terra foi angustiada, não será entenebrecida. Ela envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo e a alegria lhe aumentasses. Todos se alegrarão perante ti
como se alegram na ceifa e como exultam quando se reparte os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e as vestes que rolavam no sangue, serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto, temos aqui o chamado livro do Emanuel. No primeira profecia que nós falamos, a da virgem que conceberá e dará à luz a um filho, Isaías 7,14, mostra a virgem que conceberá, ela dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Já em Isaías 9, verso 6, nos fala que um menino nos nasceu, que o governo está sobre o seu ombro e nos dá os seus nomes. Alguns dizem que é 4, outros 5, maravilhoso. Alguns dizem que é maravilhoso conselheiro, é um só, mas outros separam, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O tronco e um rebento também de Jessé, que sairá, Isaías capítulo 11, do verso 1 ao 9, nos trata do tronco de Jessé. Esse tronco de Jessé é Cristo, que vem, Jessé era o pai de Davi, não é? Vem a descendência de Davi, vem a justiça, vem a equidade, paz e conhecimentos plenos. Vamos então à introdução da nossa lição. Conhecido como o livro do Emanuel, já falamos disso, Isaías 7 até o 12, esse texto ou trecho da profecia de Isaías sobre o filho prometido, Isaías 7, verso 14, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, Isaías 8, verso 8, e passará Judá inundando e a ira passando por ele, chegará até o pescoço, a extensão de suas asas, encherá a largura da tua terra, ó Emanuel, Deus conosco. É citado então o nome de Emanuel, tanto em Isaías 7, verso 14, como Isaías 8, verso 8. Além de descrever também a natureza e a excelência do seu governo, trazendo esperança ao povo. Isaías 9, verso 1 ao 7, Isaías 11, verso 11 a 16. Falemos um pouco do Emanuel. Importa lembrar que essa profecia, como pano de fundo e fatos históricos manifestado por Isaías, é um sinal ou fala de Deus para o rei Acaz. As profecias têm um duplo cumprimento, um cumprimento imediato, que foi para o tempo em que o profeta Isaías falou, que era um sinal para o rei Acaz, e um cumprimento mais longínquo e distante, que se cumpriu com Maria, quando ela concebeu e deu à luz a Cristo, fazendo-nos saber, assim, que a segurança, no caso de Acaz, era para fazer saber que a segurança de Judá está diante de Deus, e não em alianças políticas com os assírios. Acaz, entretanto, não deu ouvidos à voz do Senhor. Ele estava tão incrédulo que recusou a orientação divina para pedir qualquer sinal de Deus, para que esse o protegesse dos reis da Síria e de Israel. Isaías 7, verso 11 ao 12. Cansado disso, Deus, como Isaías diz, afadigado, que estavam afadigando a Deus, Deus então promete o sinal,
que uma virgem conceberá um filho e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. Isaías 7, verso 14. A virgem conceberá, Isaías 7, 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamarás Emanuel. O profeta Isaías aqui relata que o Messias nasceria de uma virgem. Esse fato milagroso, segundo Isaías, era um sinal de Deus para os homens. Em todos os sentidos, tratava-se de uma jovem virgem solteira que ficaria grávida. No caso de Maria, ainda a sua gravidez foi mais miraculosa ainda. É também importante esclarecer o fato de que esse sinal teve um cumprimento na época do profeta Isaías, mas não invalida a certeza de que essa profecia teria um cumprimento cabal no nascimento de Jesus. Lembra que nós falamos um cumprimento imediato na época de Isaías e um cumprimento mais distante na época de Jesus. É possível pensar até que os contemporâneos de Cristo tiveram seus sentidos embotados por essas aplicações, mas não reconheceram Jesus como o Emanuel, o Deus conosco. Mas nós que temos uma revelação completa das Escrituras, e quando dizemos completa, tanto o Antigo quanto o Novo, não podemos cometer tal erro de não crer, porque essa profecia é citada por Mateus, capítulo 1, verso 18 ao verso 23. O cumprimento dessa profecia foi confirmado. O Emanuel, e que quer dizer, traduzido, é Deus conosco, e pelas condições inusitadas em que ele foi concebido. Cristo, no caso, foi concebido. Vamos ainda ver a parte B desse verso. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Dará à luz um filho. Interessante, não era uma filha, mas um filho. Assim, a profecia revela a forma como Deus intervém no mundo com o seu reino messiânico. De imediato, como parte da profecia, que era no sentido profético para Acaz, não é? O filho que nasceu, no caso ali, era Ezequiel, ou também poderia ser o filho, como Isaías foi ordenado que ele tomasse, né? 8:3 diz, e fui ter com a profetisa, e ela deu à luz a um filho, e pus-lhe o nome Maer Salah Hasbaz, porque antes que o menino saiba dizer meu pai e minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Então aqui tinha a ver com essa criança. Os estudiosos também têm se debruçado sobre o modo como esse sinal remediaria a crise que era enfrentada por Israel. De fato, a mensagem não é direcionada exclusivamente ao rei vigente, e sim, note que ela é direcionada à casa de Davi. Isaías 7, verso 13. Ouvi agora, ó casa de Davi, o que estava, no caso, a casa de Davi, sobre grave ameaça de extinção pelos seus inimigos, e o que leva também alguns a afirmarem que o nascimento de um menino seria um alento e uma garantia de posteridade, ou seja, de continuação. Outros apontam também que o nome Emanuel, Deus conosco, promoveria a esperança de que o Senhor não desampararia o seu povo. E vamos falar do Emanuel, Isaías 7:14, Isaías 8:8, dará à luz um filho, será o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. O nome fala sobre a proximidade de Deus com
para com o seu Pai através do nascimento de Jesus. É Deus manifestado ao homem, identificado como homem e associado com o homem. No Antigo Testamento, nos registra cerca de 300 passagens proféticas descrevendo quem seria o Messias e o que ele faria. Isso prova que, por meio da palavra profética, o Deus conosco é uma esperança real, saber que Deus está conosco. Vamos à outra profecia de 9, verso 6. Isaías 9, verso 6 é considerado uma profecia messiânica, que aponta para o nascimento de um governante ideal e eterno. Note os nomes pelo qual ele se chama: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Certamente são atributos divinos e trazem a mensagem de esperança, libertação para o povo de Israel, que, no caso, vivia sobre aflição. Vamos falar desse filho que se nos deu, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A primeira parte dessa profecia, Isaías 9:6, enfatiza o aspecto humano do Messias ao afirmar que um menino nos nasceu. Isso indica que esse governante profetizado seria também um ser humano, nascido de mulher, e não seria um ser celestial que simplesmente desceria do céu. Como um anjo, o nascimento do Messias como um menino é uma declaração direta da sua humanização. Mas, ao mesmo tempo que ele é um menino que nos nasce, os títulos atribuídos a ele são divinos. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Em outras palavras, é Deus vindo em forma de menino e se tornando a forma humana. E por que faz isso? Porque o pecado era de natureza humana e precisava ser tirado por um ser humano. Como não havia ninguém, nenhum justo sequer, Deus enviou o seu próprio filho. A frase também, um filho se nos deu, destaca esse governante como um presente divino, que é dado, um filho se nos deu, dado por Deus para a salvação do seu povo. O uso da palavra filho pode ser visto tanto em termos da descendência de Davi, já que o Messias seria da linhagem de Davi, quanto num sentido mais profundo, sugerindo uma relação especial entre o Messias e Deus, como esse menino sendo filho do próprio Deus, reforçada na teologia cristã pelo conceito de Jesus como o Filho de Deus. Vamos ao ponto 2 ainda desse verso, a parte B de Isaías 9:6. O governo está sobre os seus ombros, o principado, está em Isaías, depende da tradução, alguma diz o principado está sobre os seus ombros, ou o governo está sobre os seus ombros. Essa segunda parte de Isaías 9, verso 6, a parte B do verso, de falar de principado e governo, aqui destaca a autoridade e o papel do Messias como um governante, ou como dono, retendo um principado. Esse trecho evoca a imagem de um líder que carrega a responsabilidade de governar, no caso, com justiça, com sabedoria e poder. É isso que um líder verdadeiro precisa: sabedoria, ser justo e poder. A expressão sobre os seus ombros também transmite a ideia de um fardo que ele carrega, simbolizando assim o peso da responsabilidade e da autoridade.
algo que ele conduz de maneira soberana e eficaz, e isso contrasta fortemente com os governos humanos na época em que muitas vezes governavam com tirania. Esse não, ele governa não com tirania. Esses governos tiranos, eles governam com egoísmo, com opressão. Mas na interpretação cristã, essa autoridade é vista em Cristo, que é apresentado-nos como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores. Seu governo não é apenas terreno, mas o seu governo é eterno. Verso 7, do incremento desse principado e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi. Portanto, é um reino eterno, pois abrange também a totalidade das nações, por toda a eternidade. O governo messiânico é perfeito, ele não é sujeito a falhas ou limitações que os governantes humanos têm, pois trará justiça e paz definitivas, diferente dos governantes humanos que têm corrupção, guerras, intrigas e uma série de coisas. Vamos falar, o seu nome será. O seu nome será, olha os nomes que ele retém. Maravilhoso Conselheiro. Aqui muitos dizem que trata só de um termo, maravilhoso Conselheiro. Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O verso aqui culmina com 4 atribuições de 4 títulos que descreve a natureza e o caráter do Messias. Cada um desses títulos em si é rico em significado e revela diferentes aspectos de quem o Messias seria e como ele se relacionaria com o povo. Tomando o primeiro título, Maravilhoso Conselheiro. Esse título destaca a sabedoria incomparável do Messias. Ele é maravilhoso, não apenas em suas ações, mas também em sua essência e transcendendo a sabedoria humana. Como conselheiro, é aquele que oferece uma orientação perfeita e sempre sabe o que é melhor para o seu povo. Jesus nos dá conselhos divinos, oferecendo ensinamentos que transformam vidas e orientam a humanidade no caminho da verdade e da vida. Vamos ao outro título, Deus Forte. Esse título fala da divindade do Messias. Ele não é apenas um líder humano sábio, mas possui força e poder do próprio Deus. Daí o termo Deus Forte, que a força vem de Deus. Sugere que o Messias é mais do que um simples rei, mas sim uma manifestação divina que age com poder soberano. Jesus é Deus encarnado, capaz de realizar milagres, abrir os olhos aos cegos, fazer os mudos falarem, dar audição aos surdos, ressuscitar os mortos e derrotar os poderes do pecado e da morte e do inferno, repreendendo demônios, libertando, curando. Tudo isso mostra o seu poder sobre o pecado, a morte, a doença, o inferno, Satanás. Vamos, Deus forte. Nós não temos um Deus fraco, temos um Deus forte. Vamos ao outro título, Pai da Eternidade. Esse título revela o caráter paternal do Messias com relação com o tempo. Ele não é apenas um governante temporário, mas é um Pai eterno que cuida e provê para o seu povo por toda a eternidade. Aqui reflete a sua imortalidade e também o seu domínio eterno. Jesus oferece vida eterna e está presente desde o início dos tempos, sendo
coeterno com o Pai. Falando ainda do Pai da eternidade, alguns dizem que existe a eternidade de Deus, que não teve começo, nem tem fim, e existe a eternidade que ele criou para o homem. O homem tem início, mas não terá fim. Então, ao criar uma outra eternidade para o homem, para que não é igual à eternidade de Deus, como diz Salmo 90, verso 2, de eternidade a eternidade tu és Deus, mas ao criar uma eternidade para que o homem pudesse viver nela, ele se torna o Pai da eternidade. Vamos ao Príncipe da Paz. Por fim, o título Príncipe da Paz sintetiza a missão do Messias. Ele não trará apenas paz em termos de ausência de guerra, mas nos traz uma paz completa e total. E essa paz é a paz com Deus, que envolve a reconciliação do homem com Deus. O pecado nos tornou inimigos. Cristo veio e nos trouxe a paz com Deus novamente. Romanos 5:1 diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele trouxe a reconciliação. Leia Romanos do capítulo 1, do capítulo 5, do verso 1 ao 10, e você vai ver essa ideia da reconciliação. E eu vou ler aqui Romanos 5, porque é bonito esse texto, que Cristo nos traz a paz com Deus. Romanos 5:1, como eu citei, sendo, pois, justificado pelas fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, então a paz aqui é com Deus, pela morte de seu Filho, muito mais sendo reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Então está aí o principado da paz, essa paz completa, total, que envolve reconciliação do homem com Deus, reconciliação e paz consigo mesmo e com os outros. É como Jesus, antes de partir, disse, deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo dá. Então a paz que o Messias oferece não é apenas uma paz política ou social, mas acima de tudo é uma paz espiritual com Deus que abrange todas as dimensões da existência humana. Jesus, como o príncipe da paz, é visto na teologia cristã como aquele que nos trouxe paz entre Deus e a humanidade. E como ele fez isso, por meio da sua morte e ressurreição, Jesus é a própria paz. Por isso que nós nos cumprimentamos com a paz do Senhor. Vamos ao último ponto, Isaías, capítulo de número 11, também falando dessa parte, dessa significativa do livro do profeta Isaías, do rebento de Jessé, que ele menciona aqui. Isaías 11 é um dos capítulos mais significativos do livro do profeta. Ele menciona aqui esse rebento. Isaías apresenta uma visão profética do futuro messiânico e do reino de paz que será estabelecido sobre o governo do descendente de Davi. Falemos do tronco de Jessé. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Isaías 11:1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutífero. O verso 2 diz, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Como Jesus disse lá na sinagoga de Nazaré, o Espírito do Senhor está sobre mim. E o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho, aí é o maravilhoso conselheiro, e de fortaleza, olha o Deus forte, e o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Então o capítulo começa com a imagem de um tronco.
usado para mostrar que a linhagem de Jessé sairia um renovo. Esta figura de renovo do tronco tem a ideia de uma planta que está botando um renovo, e ela é amplamente interpretada como uma referência ao Messias, que o futuro rei viria da linhagem de Davi, filho de Jessé. O tronco de Jessé representa uma linhagem que parecia estar cortada, especialmente considerando a destruição do reino de Israel e do reino de Judá e o cativeiro. Mas de que forma maravilhosa volta a dar fruto, rebenta de novo. O verso 2 destaca a presença do Espírito do Senhor sobre ele, sobre esse governante. Ele é dotado de Espírito Senhor, dos dons do Espírito, como sabedoria, inteligência, o entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor. Esses atributos destacam o caráter justo, piedoso do governante messiânico. O verso 3 e 5 ainda fala de justiça e equidade. E deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Olha o 4 agora. Mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade, justiça e equidade, os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, ou a vara de sua boca, sua palavra, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Além da justiça, verdade, equidade. Nesses versos, Isaías descreve a natureza justa desse governante que é descendente de Jessé. Ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Os ímpios. Aqui o texto realça que esse rei não será influenciado pela aparência, pelo que os outros dizem, mas ele julga de acordo com a verdade e a justiça. Ele defenderá os pobres e os mansos, e aqui os pobres e os mansos é uma inversão da injustiça que é comum na época, não é? Principalmente com os pobres e com os mansos. A vara da sua boca é sua palavra. O sopro dos seus lábios indicam que sua palavra será poderosa e eficaz, trazendo julgamento para os ímpios e proteção para os justos. Esse trecho das Escrituras também antecipa o papel do Messias como juiz, algo que se concretiza na visão cristã acerca de Jesus, segundo a qual ele julga com justiça e retidão e verdade. E é a contraposição dos legisladores e juízes e reis da terra, conforme Isaías 10, verso 1 e 2, que diz: ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo, e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojar as viúvas, e para roubarem os órfãos. Está vendo? Muitos passam leis injustas, quer dizer, para beneficiar o rico, prejudicar o pobre em juízo, tirar o direito do aflito, desprezando as viúvas e roubam os órfãos. Então, independente desse aqui, não. Mas julgará, verso 4, Isaías 11, 4. Mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Então, ele é um juiz justo, independente,
contradizendo, né, ou contrapondo, ou contrastando dos que decretam leis injustas. E vem um outro ai aqui do livro do profeta Isaías. Descreve leis de opressão para negar injustiça aos pobres, para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, a fim de despojar as viúvas, roubarem os órfãos. Vamos ao verso 6, ainda de Isaías 11, conforme mencionamos. Verso 6 e verso 9 descreve o seguinte: e morará o lobo com o cordeiro. Bota um lobo com o cordeiro, devora. E o leopardo com o cabrito. Olha aí, ele vai trazer paz, vai tirar a ferocidade dos animais. Isso aqui muitos veem que é o reino milenal de Cristo. E com o cabrito se deitará o bezerro, e o filho do leão e a nédia a ovelha. Bota uma ovelha perto do leão hoje. Viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Então, a ferocidade dos animais será tirada, não é? A vaca, a ursa pastarão juntos, seus filhos juntos se deitarão. O leão comerá palha com o boi. O leão volta a ser herbívoro, né? Ou comendo palha, erva, com o boi. Não vai mais ter a desejo pela carne. Então, toda a natureza aqui parece que ela é redimida com o Messias. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, olha aí. E já o desmamado meterá a mão na cova do balisco e não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Olha que paz haverá, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Lindo texto de Isaías. Essa é uma das partes mais conhecidas e comovente desse capítulo. É a descrição da harmonia que há entre os animais e os seres humanos, exatamente como era no Jardim do Éden. Não é? No reino messiânico voltará a ser um paraíso na terra. Essa visão de paz inclui predadores como leão, leopardo, ursa e presas vivendo agora em harmonia. Algo que seria inconcebível no mundo natural caído do jeito que a gente conhece. Essa imagem simboliza o fim da violência, da opressão, não apenas entre os seres humanos, mas de toda a criação. Conforme Paulo diz em Romanos 8, que toda a criação geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus. A liderança desse rei trará reconciliação, renovação tão abrangente que até mesmo toda a natureza será transformada. É um símbolo de paz profunda e abrangente que o Messias trará, uma paz que não se limita apenas à ausência de guerra, mas que envolve a cura de toda a criação. Isaías aqui vislumbra um tempo em que o conhecimento de Deus será pleno e geral. Isaías 6:9. O conhecimento do Senhor cobrirá como as águas cobrem o mar. Todos terão um entendimento pleno de Deus. A metáfora das águas cobrindo o mar transmite a ideia de plenitude e de abrangência. O governo messiânico não será apenas para Israel, mas terá o alcance global, atingirá todas as nações, trazendo todas as nações para o conhecimento e adoração a Deus. Esta visão de esperança tem sido uma fonte de consolo e inspiração para gerações de crentes e continua a moldar a expectativa de um futuro de paz sobre o governo humano e divino. Vamos à aplicação pessoal. Deus está conosco, Ele é o Emanuel. Vive com confiança na salvação e paz que Deus oferece. Vive com esperança e reflita a justiça de Cristo em suas ações. Amém? Vivamos essa fé e essa esperança. Vamos, o que Isaías 7,14 revela sobre o plano de Deus para a salvação do seu povo.
O que Isaías 7,14 revela é que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que é Deus conosco. Deus conosco traz a salvação para o seu povo. Segunda pergunta, quais os títulos atribuídos ao Messias Isaías 9,6? São pelo menos 4. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Os 4 títulos que abordamos nessa lição e que você pode estudar de forma mais profunda cada um desses títulos. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E terceira e última pergunta, Isaías 11, 1-9, descreve o reino do Messias, suas características. É o renovo de Jessé, ou seja, vem da linhagem real Davi, suas características, paz, a ferocidade dos animais será tirada, não é? E também o conhecimento do Senhor se encherá a terra como as águas cobrem o mar. Amplitude, abrangência, tudo isso está descrito aqui. Bom, espero que você tenha sido abençoado com essa aula da Escola Bíblica Dominical. Todo aluno deve estudar, se dedicar em conhecer a palavra de Deus. Ela preenche a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, principalmente essas promessas maravilhosas. A palavra nos gera fé, nos traz conforto e aguardo e esperança para esse dia maravilhoso do Messias. Que Deus te abençoe. Entre no nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ali no canal nós temos aula das 4 principais escolas dominicais das Assembleias de Deus. Temos a revista da CPAD, que já vai para 85 anos essa revista. Temos também a revista da Betel, também ali nas aulas do nosso canal. E temos essa revista de Isaías, não é, da CADB, para você que estuda essa revista, e também comentamos a revista da Central Gospel, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ali você também vai ter a revista Central Gospel, que nós estamos falando da tipologia bíblica, dos símbolos, tipos, antitipos, para que você aprenda. Então você tem 4 escolas dominicais no nosso canal, que você pode acessar elas, aprender, mesmo que você não tenha a revista, você pode ouvir o vídeo e aprender. Além disso, o nosso canal, ao entrar nele, clique na foto redonda, é um canal riquíssimo em conteúdo. Nós temos 7.400 vídeos, no nosso 7.400, você vê um por dia, você leva mais de 20 anos para ver todos, 7.400 vídeos. E se você só vê um por dia, você está atrasado, porque todos os dias nós colocamos 3 vídeos aqui. Pela manhã, uma dificuldade bíblica, à tarde para a noite, um verso da Bíblia, que é um pequeno sermão para você meditar. Pregadores, acione um verso da Bíblia, lá você encontra o esboço do sermão, e à noite uma curiosidade bíblica. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, divulgue esse canal, riquíssimo em conteúdo. Você descer todas as páginas, você encontra comentário, toda a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso, a Bíblia lida para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, Deus te abençoe. Semana que vem nós voltamos, iremos cobrir o chamado Pequeno Apocalipse de Isaías. Isaías capítulo 24 a 27, o Apocalipse de Isaías. Você sabia que Isaías tem um Apocalipse? Semana que vem, não perca mais uma aula aqui, o Apocalipse de Isaías. Isaías 24 a 27. Isaías tem Apocalipse, Isaías tem também Milênio. Isaías é um livro riquíssimo, profético, riquíssimo. Estude esse livro, leia o livro do profeta Isaías, conheça ele,
A igreja primitiva usava muito o livro do profeta Isaías e nós devemos conhecer esse livro de forma profunda, não superficial, não. Aprofunde-se na palavra de Deus, que o conhecimento do Senhor nos cubra como as águas. E não precisamos ficar esperando um milênio para isso. Você já pode conhecer agora. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.